E eu, pessoas, está frio e eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E hoje nós vamos falar de Rakshasa Street. Difícil. Sim, nosso segundo anime chinês, o segundo que eu trago pro canal, o segundo que eu assisto. Pronunciar não rola comigo, então a gente tem os nossos três protagonistas, são basicamente, temos o garoto, que é o irmão, eu vou chamar de irmão mais velho, o outro garoto é o irmão mais novo, e a menina. Nomes não dá. Eu escuto eles falando e eu só escuto, eu não consigo. Então estamos aqui para diferenciar os personagens. Por sorte, cada um é de um jeito bem específico, então fica mais claro, mas por nome o negócio ficou difícil. Mas beleza. Como começamos? Quando você olha a imagenzinha dele no My Anime List, você olha e pensa, não sei, sabe? Não sei se seria muito meu estilo. E aí eu fiquei muito surpresa. Eu esqueci de dizer que foi uma indicação do Bruno. Muito obrigada pela indicação, Bruno. E, cara, eu entrei ali e fiquei muito surpresa. Porque começou, tinha uma menina, ela acabou de se formar, tá caçando emprego. E aí ela, tipo, nossa, por que ninguém me contrata? Porque a vida é injusta, amiga, força. E tá tudo normal, tá tudo de boa. Ela esbarra com um vidente, e aí ela não leva muito a sério. Tipo, quem acredita nessa porcaria, ela joga o cartão do cara. Achei ela rude, achei ela muito rude. Tinha hora que eu falava, entendo essa reação. Tinha hora que eu falava assim, amiga, pelo amor, né? Muito difícil. Mas beleza, e aí ela joga, e aí o vento sopra e leva os currículos que ela tava segurando pra longe. Moto passando. Tchau, moto. Joga os currículos que ela tava segurando pra longe, e aí ela vai tentar, tipo, oh meu Deus, e passa uma moto. E aí ela e a moto se trombam, e por sorte ninguém se machuca seriamente, mas a comida que o cara tava carregando, porque ele trabalha com entregas, foi toda pro chão, e aí eles começam a discutir no meio da rua que ela não quer pagar nada, mas tipo, ela tava no meio da rua, no sinal vermelho. Então, obviamente, ela deve pagar. E ele nem comprou os consertos da moto, sabe? E aí eles ficaram discutindo no meio da rua e o vidente pirulitou. Aí você ficou tipo, safado, beleza. Ela paga só a comida, ele não cobrou o conserto, ele esqueceu. Ela xinga ele xinga ela, e eles se separam, e ela não acha o vidente e ela se manda. E beleza, continua caçando emprego. E aí ela volta pra casa decepcionada, porque ela escuta algumas das meninas que estavam responsáveis por fazer as entrevistas, porque ela tava tipo na feira, onde tava rolando um monte de entrevista, falando que o pessoal que saiu da faculdade agora, todos os currículos são iguais, eles não sabem nem o que eles querem. Óbvio, porque eles acabaram de começar, tipo, essa mania do povo de achar que as pessoas têm que começar já sabendo. Se é pra começar já sabendo, elas não precisam da experiência, correto? Então elas não precisariam estar na sua empresa. Eu odeio isso, mas enfim. E aí a menina ficou, nossa, toda chateada, ela não sabia o que ela fazia pra avançar e tal. E aí ela recebeu um e-mail pra ela ir pra uma rua muito louca fazer uma entrevista. E ela, Só que ela não olhou a hora, era quase fucking meia-noite. Aí ela nem olha a hora. Aí ela chega lá na rua e fica assim, não, será que eu tô no lugar certo? Pô, quem marca entrevista de madrugada? E eu tipo, isso amiga, eu tava gritando com ela fazia 5 minutos. E aí agora que ela se tocou que ela tava numa rua escura, à noite, achando que tá indo ser entrevistada. Iam sequestrar ela e roubar os órgãos. E aí ela pensou exatamente a mesma coisa. E aí eu me senti sincronizada com a personagem pela primeira vez. Mas aí ela falou assim, nossa, vou pirulitar. Só que ela entrou por um lugar suspeito. A hora que ela entrou, o bagulho fez e deu um brilhinho. Fodeu. O que acontece? Aquele vidente, filho da mãe, deu um cartãozinho pra ela e ela jogou o cartãozinho. Só que aí a hora que o currículo dela voou, o cartãozinho se enfiou no meio dos papéis. Você pensa assim, qual que é a lógica da física disso? Nenhuma, foi mágica. Sim, é um anime que trata do sobrenatural. E aí esse cartãozinho fez com que ela pudesse passar uma espécie de portal, porque essa rua, difícil de pronunciar, tem a parte da rua normal, nossa parte, nós meros mortais, e tem uma parte onde você passa, se você não tiver poderes, nada acontece. Se você tiver poderes, você vai pra outro lugar, que também é parte dessa rua, mas lá só vivem espíritos. E o que rola nesses espíritos? Tem espíritos que estão lá aguardando pra passar pra próxima vida, só que se eles ficarem muito estressados, angustiados, ficarem maldosos, eles acabam se transformando em espíritos malignos. Então tem um cara que é responsável por olhar todos os espíritos dessa rua para impedir que aconteça, e tem espíritos malignos já rodando pela rua, e ele deve lutar e lidar com esses espíritos para que eles não surtem e maltratem os outros, certo?
Então, a pessoa responsável disso é alguém dotado de poder psíquico, poder espiritual. E aí essa pessoa pode invocar um guardião, e o guardião é tipo assim, os stands de Jojo, sabe? Eles não são coloridinhos igual, mas eles têm armas gigantes, a roupa deles lembra, tipo, sei lá, uns samurais loucões, e eles são bem altos, tipo, bem altos mesmo. Eles parecem ter mais de 2 metros, sabe? E é essa pessoa que fica responsável. E essa rua tem um responsável. E ela chegou, um humano invadiu essa rua, não era para os humanos conseguirem entrar. Se o humano por acaso conseguir entrar, eles têm que apagar a memória do humano e tal. Só que ela não só conseguiu entrar, como ela foi parar no meio de um monte de espírito maligno. E aí eles tentaram o quê? Bater nela. E aí o cara surge pra salvar ela, o responsável pela rua, e ela olha pro responsável e ela fica, não. Não. Ela chamou o cara que atropelou ela, mas foi culpa dela hoje, naquele dia de manhã, de avarento. E ela olha o avarento ali. Ai, meu Deus, era o mesmo cara, era o entregador. Ele é o responsável pela rua. E é uma coincidência, ele vem naquela simpatia dele toda, porque ele não é simpático, ele também é muito rude. Vem falar com ela, assim, e aí eles começam a brigar de novo, e aí ele joga ela pra fora. Só que aí ele fica assim, ele ia apagar as memórias dela. Só que aí ele viu a mensagem que ela mostrou do porquê ela tá na rua naquela hora, e a mensagem era uma mensagem especial, uma mensagem psíquica, ou seja, se você não tem habilidades e poderes, você não ia conseguir ler. Aí o irmão mais velho, que é o entregador, pergunta pro irmãozinho assim, que nível tem que ter pra conseguir ler essa mensagem? E o irmãozinho fica tipo, muito alto. E aí ele pensa, mas eu não sinto nenhum poder vindo dela. Aí começa a incógnita. Ela é uma pessoa como o irmão mais velho, que tem poderes, mas se ela tivesse, ele estaria sentindo. Então, se ele não tá sentindo nada vindo dela, o que tá acontecendo? Por que ela consegue ler a mensagem? Eu já comecei a pensar, nossa, talvez tenha gamas de poderes. Não era isso, mas tem uma explicação. Beleza, ela volta pra casa, a vida que segue, voltando pro mundo dos mortais, ela consegue uma entrevista, e aí uns robôs loucos invadem a casa dela e você pensa assim, uau, o negócio tá ficando mais estranho a cada minuto nesse anime. E aí cada 10 segundos acontece algo louco nesse anime, né? Tipo, do nada robôs, e esses robôs também movidos por forças psíquicas, tentam sequestrar ela, e aí surge o quê? O vidente de novo, e o vidente fala assim, olha só, estão atrás de você, porque na verdade você tem um guardião que nem o irmão mais velho tem, só que por algum motivo você não tá conseguindo acessar ele aí, né? Deu falha na comunicação. E o que você precisa fazer? Você precisa ficar protegido em algum lugar, um lugar mais protegido onde tem pessoas que sabem lutar, como o irmão mais velho. E aí ele joga ela na rua junto com o irmão mais velho pro irmão mais velho proteger ela. Pra convencer o irmão mais velho a proteger ela, ele fala assim, olha, você fica aqui, protege ela e aí você treina ela pra ela poder chamar o guardião dela, porque ela provavelmente tem um guardião. Nessa brincadeira ela foge dos robôs e aí ela quase é atropelada e meio que o guardião protege ela, mas ele some. A gente mal vislumbra ele, o anime tem que pausar pra gente ver ele de tão rápido que é. E não eu tenho que pausar, tipo, o anime pausa sozinho, ele volta na cena sozinho e pausa pra gente, tipo, ela tem um guardião, minha gente. Então o anime mostra isso pra gente, claro. Mas enfim, o vidente acaba convencendo o irmão mais velho a ficar cuidando dela e treinando ela, porque parece que o guardião dela tem um poder louco, parece que ele tem um elixir pra reviver pessoas. E o irmão mais velho e o irmão mais novo não tem os pais. E aí você fica assim, nossa, eles querem reviver os pais. E aí eles vão se aproveitar, assim, de treinar ela pra ver se eles conseguem esse elixir. Ela vai ficar sabendo disso e provavelmente ela vai ficar ok, porque eles vão salvar ela muitas vezes. Então, segue o baile nessa brincadeira. Enquanto a gente tá acompanhando o que tá acontecendo no presente, a gente não tem só flashes no passado, a gente tem episódios dedicados ao passado. Aí você pensa assim, filler, que saco. Não, é ótimo, porque a gente vai vendo o que aconteceu com os irmãos. A gente volta pra quando os pais dele e eles viviam na casa, e um belo dia os pais deles saíram e não voltaram mais. E o pai deles era o guardião responsável, ele era o general responsável por aquela área. Ele também tinha um guardião e ele lutava pra proteger os espíritos, toda a pataquada. E aí ele sumiu junto com a mãe dos meninos. E eles não abandonaram, deu pra ver que eles conversando na cozinha e falando assim, a gente volta até amanhã de manhã, o irmão mais velho aqui, vai estar tudo certo. E aí ele não volta, e o irmão mais velho, que era muito titico na época, ele parecia, sei lá, uma criança de menos de 10 anos, ficou sozinho com um bebê, e aí eles têm que se cuidar. E aí no começo ele tenta se virar com o que tem em casa e consegue cuidar do irmãozinho tranquilamente. Logo, a comida acaba e o pessoal manda outro general
pra cuidar daquela rua. Por quê? Porque o general morreu e eles nem avisaram as crianças, eles nem se ligaram que ele tinha filho, foda-se. E aí, do nada, chegou outro general responsável. E aí ele vai chegar assim na casa dos meninos como se fosse dele. E aí ele é uma pessoa ruim. Esse novo general, ele não é uma pessoa muito boa. Aliás, ele vai ser um dos vilões do passado, porque a gente vê o futuro com a menina, que ela tá fugindo de uma organização e os meninos estão protegendo ela naquela rua. E a gente vê o passado, e no passado, onde tem só os meninos, a gente tem esse cara como vilão, que é o general da rua. Então a gente sabe que no futuro eles derrotaram ele, mas de que forma? E a gente vai vendo a história deles, eles são expulsos da rua, o bebê quase morre, aí a gente vê eles crescendo, rola algum negócio onde o irmão mais novo fica muito bravo com o irmão mais velho. Aquilo me deixou muito revoltada. Irmãos brigam, é claro que você tem direito a ficar bravo uns com os outros, mas o irmão dele, o irmão mais velho, cuidava do mais novo perfeitamente. Ele cuidou dele o tempo inteiro, ele poderia ter tido uma vida nova porque ele tinha poderes, e o mais novo não tinha, ele não tinha energia psíquica. Então o mais velho poderia ter tido uma vida nova, ter tido treinamento, e aí se tornado general de alguma outra rua, ou da própria rua, que era dos pais dele, que era a rua que ele queria. Mas não, ele ficou ali com o mais novo, porque como o mais novo era um humano normal, ele não podia entrar na rua. E aí no futuro a gente sabe que tá os dois dentro da rua, e você fica assim, nossa, o que aconteceu, sabe? E aí as coisas vão se unir em um momento crítico, mas até ali você não sabe. E aí você tá ali observando e vendo o caos, e acontece um negócio, o irmão mais novo fica muito bravo com o irmão mais velho, fala assim, você não é meu irmão, eu te odeio. E ele fica num ranço do irmão mais velho, do nível que ele fica por 4, 5 anos bravo com o irmão mais velho. E eu achei aquilo inadmissível, porque o irmão mais velho, ele ficou com ranço, falou que não era mais o irmão dele, tipo, mandou catar coco na ladeira, e o irmão mais velho continuou cuidando dele, continuou ensinando ele. Quando ele se assustava durante a noite, o irmão mais velho acalmava ele, então o irmão mais velho continuou cuidando dele. Em troca, o irmão mais novo ficou sendo rude com ele, sendo que o irmão mais velho tinha, assim, cuidado dele como se fosse o pai dele por anos. E aí ele deu vontade de, esse molequinho. E ele chegou a dar um tapa na cara do molequinho pra ver se, acorda, você tá sendo idiota. Mas foi isso o máximo, sabe? Então ele continuou cuidando com a afeição do irmão mais novo, que era nada além de ingrato. E aquela hora você fica muito bravo. E é claro que isso vai voltar pra morder a bunda do irmão mais novo mais tarde. E você olha a personalidade dos irmãos, uma coisa que eu comecei a pegar e falar assim, não faz muito sentido, que a personalidade dos irmãos no passado é totalmente diferente da personalidade deles no futuro. Isso tem um motivo. E a hora que você descobrir o motivo, você vai ficar, eu não tinha pensado nisso, sabe? E isso foi mais legal, não tinha pensado nisso. Tinha coisas legais acontecendo no presente. Eu tava particularmente um pouco mais interessada no passado dos irmãos, porque tinham coisas muito chaves pro relacionamento e pra personalidade deles e pros poderes deles agora. Mas em nenhum momento eu consegui ligar os pontos de, nossa, isso é isso. Eu descobri, assim, a hora que o anime literalmente joga na minha cara que era aquilo, sabe? E aí eu assustei e eu me surpreendi. E agora eu vou fofocar um pequeno spoiler, vai ser rapidinho, porque o vídeo já acabou, mas pra quem aguentou até aqui e não quer receber o spoiler, vejam Hakushacha Street, difícil pronunciar, mas ele é muito gostosinho de ver. Ele tem 24 episódios, mas nem todos os 24 episódios têm 24 minutos, então vai ser bem gostoso. Ele é caminho aberto, mas ainda assim vale muito a pena, eu me diverti bastante e me deixou uma impressão totalmente diferente do último anime chinês que eu vi. Então eu totalmente recomendo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre spoiler, então tchau pra quem fica. E qual que era o negócio, pra quem ficou pra ouvir spoiler, já viu o anime? O irmão mais velho morreu. O cara, que é o novo general da rua, fez o irmão mais novo matar o mais velho. Só que a rua é feita toda de espíritos, então o espírito do irmão mais velho ficou na rua. E aí, só que ele não cresce mais, porque ele morreu. Então, por que a personalidade deles é diferente? Aí você para pra pensar, nossa, a personalidade deles é oposta. O mais novo que era revoltado agora é o mais velho que é revoltado, e o mais velho que era todo paciente agora o mais novo é todo paciente. Tava tão óbvio, eu não acredito que eu não fiz 1 mais 1. O irmão mais velho morreu e aí ele ficou estacionado no tempo, enquanto esse irmão mais novo cresceu. Então o adulto meio grosseiro e revoltado que a nossa protagonista tá lidando, na verdade é o irmão mais novo. Só que como ele ficou maior, mais alto, mais velho, que o original irmão mais velho, agora ele é o irmão mais novo, e o irmão mais novo é chamado de irmão mais velho. Mas o revoltado, que já tá aí adolescente, adulto, na verdade é o irmão mais novo. E o pequeno, na verdade é o irmão mais velho, porque ele morreu e estacionou no tempo. Cara, enquanto o anime não jogou na nossa cara, eu não vi isso. E tinha dicas pra todo lado. Eu achei isso sensacional. Eu fui totalmente pega pelo anime. Então eu gostei bastante. Eu super recomendo.
Mas enfim, pessoal, esse foi o anime de hoje e até o próximo anime. Bye, bye!